Bom, gente, então, que delícia estar aqui com vocês para conversar desse universo dos óleos essenciais que eu adoro, né, para compartilhar aqui. Na verdade, vai ser um bate-papo, então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. Mas antes eu vou me apresentar, eu sou nutricionista também, meu nome é Felícia, e eu trabalho na área da nutrição há 23 anos, dentro da nutrição comportamental. Eu fiquei durante 15 anos trabalhando com docência, é, em patologia da nutrição, dietoterapia, nutrição clínica, né? Também fazendo estágios em hospitais e clínicas. E no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, eu também trabalhei com transtornos alimentares durante 13 anos, onde eu acabei entrando mais na minha área de docência e de pesquisa, que eu fiz meu mestrado e meu doutorado, né? E tanto o mestrado quanto o doutorado são da área de transtornos alimentares, anorexia e bulimia, nervosas, né, principalmente. Depois disso, eu trabalhei no Senac do Rio de Janeiro, que aí eu me mudei para lá. Aí lá foi diferente, porque eu passei a dar aula para o curso técnico de nutrição. Então, eu trabalhava mais com gastronomia, com essa parte mais de saúde, desenvolvimento de receitas funcionais, foi bem legal também. E aí, depois, quando eu fui para São Paulo, em São Paulo eu acabei entrando mais na parte clínica, mais como personal diet. E, e aí eu visitava as casas dos clientes, também desenvolvia o ato do cozinhar, né? Tanto com eles quanto com os funcionários, era super gostoso. E aí, a partir disso, eu comecei a ter o desejo de fazer algo online, porque eu ficava mudando muito de cidade em cidade, eu tinha que começar sempre do zero. E até antes da pandemia, eu queria alguma coisa que eu pudesse fazer um pouco mais independente, né? E aí foi quando eu encontrei um curso, que é o curso de Mindful Eating, que é o comer com atenção plena. Mas antes, eu precisava, como pré-requisito, fazer o mindfulness. E aí foi quando eu comecei a meditar. E aí, como todo mundo que começa a meditar, né, e até hoje, não é algo fácil de se fazer no mundo louco que a gente vive, com tudo muito rápido e fugaz, né, para a gente resolver para ontem, e de repente aquilo que você está fazendo já muda, e você já tem que se adequar, né? E aí foi quando eu comecei a fazer a prática de meditação e encontrei nesse meio do caminho os óleos essenciais, que aí foram eles que me ajudaram a me conectar e funcionavam muito como uma âncora de atenção para o meu momento de meditação. Então, a partir daí que eu comecei a me apaixonar por esse universo, e paralelo à minha formação de Mindful Eating, né, que eu fiz junto com a Lynn Rossi, que foi hoje, né, é o único protocolo validado no mundo, que é o Eat for Life. Ela veio para o Brasil, desenvolveu a nossa formação num retiro, e aí a partir disso eu comecei a, paralelo, trabalhar com os óleos essenciais e me aprofundar na aromaterapia, né? Então, contando um pouquinho aí da minha história e como que os óleos entraram, né, associada à nutrição, e a partir disso, de hoje em diante, né, desse momento em diante, eu venho aprofundando e trabalhando com a minha equipe também, gerindo as pessoas, né, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional também, com relação à equipe, comportamento e tudo mais. E aí, falando um pouco sobre essa questão dos óleos essenciais, né? Só para a gente entender o que que eles são, né? Então, os óleos essenciais, eles são substâncias químicas que são extraídos de plantas da natureza, que são plantas aromáticas. Por quê? Porque nem todas as plantas são aromáticas, né? E aí, essas que são aromáticas, a gente pode extrair os óleos essenciais de várias partes delas, né? Então, pode ser desde a raiz, caule, flores, folhas, frutos, bagas, sementes, né? E aí, para cada uma, o estilo de destilação, como que fala? De extração é de uma forma. Então, tem a destilação a vapor, tem a extração por prensagem a frio, tem por vaporização apenas, que é quando são pétalas de rosas, pétalas de flores, de uma forma geral, né? E aí, como são substâncias químicas, né, provindas da natureza, a gente tem uma ação importante terapêutica no nosso corpo, mediante a essa questão dos óleos essenciais. Então, só para a gente visualizar de uma forma mais amplificada, a olho nu, tá?
não é visto a olho nu, mas os óleos aparecem assim, como se fossem bolsinhas nos compartimentos das plantas, e aí, né, de alguma forma se extrai, né, ou por destilação, ou por prensagem a frio, ou por vaporização, e trazendo a casca dos frutos cítricos, principalmente, que é onde a gente consegue enxergar que é oleosa a casca. Então, os óleos estão presentes nas cascas dos frutos cítricos. Por exemplo, quando a gente descasca uma tangerina, que vem aquele aroma peculiar do descasque da tangerina, que ali nas nossas mãos fica até um pouquinho oleosa, é onde a gente tem a presença do óleo essencial. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma vitamina não, um suco, como chama? Suco, limonada suíça, que a gente bate o limão com a casca, né? Ali você tem algumas gotas de óleo essencial também, porque você está batendo a casca do limão. Então, você está espremendo o limão de alguma forma, a casca dele, e você vai extrair dali óleo essencial. Então, os cítricos a gente consegue extrair de uma forma mais simples, nesse sentido que eu estou falando. Tirando isso, os outros são mais complexos aí, né? E a gente não consegue visualizar olho nu, tá? E aí, ainda falando sobre isso, né? Como que a gente usa os óleos essenciais? A gente usa através da aromaterapia, mas o que que é a aromaterapia, né? A aromaterapia é a ciência que estuda os óleos essenciais como ferramenta para aplicação terapêutica a nosso favor, né? A nosso benefício, dependendo da nossa demanda, e daquilo que a gente precisa. Então, pensando no seguinte, que a aromaterapia, ela vai surgir mais ou menos no final da década de 40, 1937, mais ou menos, que foi quando Maurice Gattefossé, né, que é um químico, foi um químico francês, considerado o pai da aromaterapia, fazendo uma pesquisa no laboratório dele, ele se acidentou. E aí, associada a essa pesquisa que ele estava fazendo, ele estava também pesquisando a lavanda, e ele tinha um concentrado de lavanda ali, e ele mergulhou a mão dele nesse concentrado de lavanda, para ele, né, tentar ter percepções ali se realmente a lavanda tinha algum efeito terapêutico, e ele começou a ter a percepção, naquele acidente ali que ele sofreu, que o ardor e a cicatrização estava sendo melhor, o ardor melhorou, a pele começou a ficar um pouco mais clara, né? Ele começou a perceber uma regeneração da pele um pouco mais rápida. E aí ele falou: opa, peraí, que aqui tem alguma coisa mesmo. Então, associada à aromaterapia, a lavanda veio como o primeiro óleo essencial estudado cientificamente, tá? Porém, antes disso, empiricamente, alguns povos, né, algumas civilizações já usavam os óleos essenciais, como, por exemplo, os egípcios, né? Então, a Cleópatra, eles usavam para embelezamento, né? Eles usavam muito para embalsamento das múmias, para conservação, também usavam muito para lesões, para feridas, como tratamento. E na Bíblia, os óleos essenciais também são muito citados para esses fins, tá? Fins de harmonia, melhorar a energia, para melhorar lesões também, né? Jesus Cristo ganhou, dentre os presentes que ele ganhou dos 3 reis magos, ele ganhou o frankincense, que é o incenso, né? Porque eles acreditavam que aquela criança seria futuramente um sacerdote, por isso que ele é considerado o rei dos óleos, né? Então, o uso dos óleos essenciais já vem sendo usado, né, há milênios de anos. Porém, agora, e a partir do final da década de 30, é que ele é considerado ciência mesmo e sai do empírico para entrar, né, nas metodologias e nos acompanhamentos aí. Então, a gente se pauta hoje na ciência para a gente entender alguns resultados interessantes referente ao uso dos óleos essenciais, tá? E aí, então, o que que vem a ser a aromaterapia? Né? A aromaterapia, então, ela é usada como prática para o tratamento, né, através dos aromas, dos óleos essenciais, e usando os óleos essenciais como ferramentas, como carro-chefe disso, né, visando a promoção da saúde física e mental do indivíduo e promovendo também recuperação, equilíbrio e harmonia, né, do organismo como um todo. Então, os óleos essenciais, eles vão funcionar para todos os sentidos que a pessoa, né, para todas as demandas, física, fisiológica, né, emocional e vibracional, tá? E aí a gente tem uma diferença entre aromas, né? Nomenclaturas mesmo, aroma natural e essência. O aroma natural é o que a gente está falando de óleo essencial,
Então, ele provém de substâncias aromáticas que vêm das plantas e é orgânico, é puro, tá? Porém, essência é aquilo que se substitui o aroma natural, né, que é desenvolvido em laboratório, tá? Então, a essência, né, aqui que está aqui na primeira foto, que a gente deixa um ambiente gostoso, cheiroso, agradável, que a gente sente, às vezes, em algumas lojas comerciais, né? Agora, os óleos essenciais, a gente também tem o uso dele através do difusor para deixar um aroma agradável, mas existem outros intuitos, que são principalmente o intuito terapêutico, tá? E aí, então, aonde que a gente aplica os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são aplicados em várias vertentes, né? Então, na indústria farmacêutica, para desenvolvimento de remédios, de pastilhas, por exemplo, a pastilha Valda, eu vou citar aqui, né, para a gente entender, é usado muito o hortelã-pimenta, o óleo essencial de hortelã-pimenta, o Vic Vaporub, por exemplo, né? Na indústria alimentícia, para recheios de bolos, de biscoitos, coberturas, é muito usado óleo essencial para flavorizar esses alimentos e também via terapêutica, através da aromaterapia, como nós estamos falando aqui. Então, a partir, né, do uso como prática integrativa, o SUS incluiu a aromaterapia como uma forma para potencializar os outros tratamentos que a pessoa se submete, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, enquanto terapia, a aromaterapia integra o conjunto de medicinas tradicionais, complementares e integrativas, sendo classificada como uma medicina herbal, né? E a partir daí, a gente tem a nossa, né, o nosso parágrafo aí, né, que foi quando liberaram para o uso do nutricionista como prescrição, segundo as PICs, que são as práticas integrativas e complementares de saúde, na resolução número 679, de 19 de janeiro de 2021, que o intuito foi ampliar as abordagens de cuidado e as possibilidades terapêuticas para os clientes, pacientes, usuários em assistência nutricional, incluindo prescrições individualizadas, tá? Então, o nutricionista, ele passa a ter como leque de opções para o tratamento, para abordagens terapêuticas, para potencializar aquilo que já vem sendo feito em mudanças de comportamentos, principalmente comportamento, né, emocional, alimentar, o uso dos óleos essenciais como uma ferramenta a mais para auxiliar nesse processo de autoconhecimento, de mudanças de hábitos, tá? E aí, então, né, os requisitos para que a gente possa ter essa prática do nutricionista é a formação na área de no mínimo 120 horas em aromaterapia, tá? E caso o profissional possua formação em fitoterapia, conforme os critérios da regulamentação do Conselho Federal de Nutrição, a formação complementar em aromaterapia deve ser de pelo menos 60 horas, então reduz as horas, tá? Porém, Fê, mas e se eu quiser prescrever e não tiver nem a formação de aromaterapeuta, nem a formação de pós-graduação de fitoterapia? Você também pode prescrever, mas a gente não se sente tão seguro, né? A gente quer fazer um curso ou outro. Então, assim, se você quiser prescrever sendo nutricionista, você pode de qualquer forma. Mas se você quiser ter nutrição e aromaterapia na sua conduta profissional e na sua nomenclatura também, aí teria que fazer essas formações aí, cumprir, né? Essas formações que o Conselho Federal exige. E aí, quem que oferece, né, esse tratamento de aromaterapia? Então, como a gente está falando aqui, o profissional de saúde que agrega aromaterapia como forma complementar no seu atendimento. Hoje, no Brasil, a aromaterapia não é uma profissão propriamente, não tem faculdade de aromaterapia, tá? Na verdade, a aromaterapia, ela é uma prática integrativa que vai complementar aquilo que você já está atuando, né? Como psicólogo, como nutricionista, como como fisioterapeuta, né? Então, é o profissional da área da saúde que integra isso como algo complementar, que é o aromaterapeuta, né?
E o aromaterapeuta tem como lema ver o doente, não a doença. O que seria isso? É a gente trabalhar a causa e não o sintoma, a consequência. Então, sintoma, o que significa? Você maquiar as questões, né? Tomar uma medicação, que muitas vezes é importante, é necessário, quando bem prescrita, bem acompanhada, associada a outras terapêuticas, mas muitas vezes a pessoa maquia aquele problema, né? E isso se torna um ciclo vicioso. O que a aromaterapia preconiza é trabalhar a causa, entender, nomear aquilo, passar a ter um pouco mais de autoconhecimento, de maior conexão com os sinais internos, para tentar entender de onde vem aquele incômodo, então, aquela dor de cabeça, aquela distensão abdominal, né? Ou mesmo a compulsão alimentar, né? Comportamentos de uma forma geral, para que a gente possa direcionar melhor o tratamento. Tá? Então, a aromaterapia, ela se adequa a várias técnicas terapêuticas, né, visando aí complementar todas as outras profissões que vêm atuando com o paciente, né? Então, o paciente ganha com isso, tendo aí é, mais um caminho, né, para ele seguir nesse caminho da qualidade, do autoconhecimento, né? E aí, como eu falei no início, a aromaterapia, ela vai trabalhar várias vertentes. Então, a questão física, que é fisiológica. O que seria a questão física? Alguma lesão de pele, alguma questão, né, de cabelo, unha, né? Então, mais essas regiões onde a gente sente que pode ser que os óleos essenciais auxiliam, né? Questões hormonais, como, por exemplo, cólicas menstruais, dores de cabeça que podem vir em decorrência de alteração hormonal ou uma alimentação que tem aí uma dificuldade de digestão, tensão muscular, dores articulares, né? Má digestão mesmo, levando a distensão abdominal, dores, né? Então, essas questões fisiológicas, quando bem orientado, bem avaliado, fazendo uma anamnese adequada, a gente consegue entender qual é a necessidade e trabalha, né, mediante a outros tratamentos, os óleos essenciais também. A questão psíquica, que é a emocional, então vem, né, da ansiedade generalizada, insônia, excesso de preocupação, muita agitação ou, né, procrastinação, dificuldade de, né, de se desenvolver e ir para ação. Então, os olhos também podem contribuir para potencializar, né, para melhorar essas questões comportamentais. E a questão espiritual, que é a vibracional, energética, que a gente chama de energia sutil, né? Então, é aquela energia que você quer melhorar, por exemplo, no ambiente através do difusor. Eu quero deixar um ambiente mais alegre, eu quero deixar um ambiente mais agradável, mais acolhedor, mais relaxante, e aí a gente vai trabalhando essas questões também, tá? Tudo bem até aí? E aí, né, quais são os mecanismos de ação dos óleos essenciais? Então, a gente tem o mecanismo bioquímico. Os princípios ativos são as ações farmacológicas, né? Então, a inalação, vamos pensar, do óleo essencial, você já vai ter ali, né, a estimulação dos neurônios olfativos que estão aqui, né, na região do olfato e também do sistema límbico, aonde a gente vai ativar através da química que está presente ali naquele determinado óleo essencial, as ações necessárias para aquilo que a gente pretende, né? Então, promovendo aí a absorção para aquilo que se pretende. O mecanismo olfativo, que é o odor agindo via sistema límbico também, e o mecanismo energético, que são os famosos corpos sutis, os corpos energéticos, como os chakras, por exemplo, né? O alinhamento deles, que se aproximam dos tratamentos à base de florais, homeopatia, né? Então, se associam um pouco com essa filosofia, né? E aí, como que a gente, através desses mecanismos, vai ter a via de acesso, né? Então, as vias de acessos que nós temos são, basicamente, 5 interfaces, tá? A primeira é a interface olfativa. Então, quando a gente fala de aromaterapia, não tem como falar assim, não vai cheirar nada, né? A aromaterapia é inalação. Então, assim, Ó, se a pessoa gente, não aqui, ó. gosta, Ó, gente, aqui, ó. Tô fazendo a ao vivo, demonstração enquanto isso. Estou aqui já vai fazer. inalando, e aqui atrás, claro, aqui na inalação direta, que é essa, ó.
Inalação Isso, indireta, perfeito. se você abrir um pouquinho aqui, você vai ver o nosso difusor Olha lá lá que lindo, fechado, ó. arrasou. Maravilhoso. Demonstrando. Muito bem. E aí, quando a gente fala do olfato, né? Às vezes a pessoa não gosta de cheiro. Então, como que vai se tratar com aromaterapia? Pode ter outros meios, né? Através da pele, via tópica, mas a via olfativa é a principal via que a gente tem da aromaterapia, que é, como a Ju falou, via inalatória direta ou indireta. A direta é essa mesmo. Então, uma gota na palma das mãos e faz um pequeno, né? Só um pouquinho assim para a gente não volatizar tanto o óleo, faz uma conchinha, né? Geralmente eu faço assim, ponho esses 2 dedos na frente, porque se for um olhinho que arde, você impede ele de entrar demais. Então, a gente faz, né? Essa janelinha, esse fechamentozinho, e promove a inalação, tá? A inalação indireta é essa via difusor que você vai trabalhar com o ambiente como um fator de dissolução, né? Sem ser algo tão intenso, para que todas as pessoas que estão compartilhando daquele ambiente possam se beneficiar. Então, como a gente falou aqui um pouco antes, né? Que eu comentei. Eu quero um ambiente para concentração, um ambiente para foco, um ambiente para relaxamento. E aí todas as pessoas que estão ali vão sentir, de alguma forma, esse efeito que você pretende, né? A outra via indireta é também através dos colares aromáticos. Então, a gente tem os colares, a gente tem as pulseiras, né? Que também são vias indiretas que a gente pode utilizar, né? A interface dérmica é via pele, né? Uso tópico, através de massagens, banhos, né? Que é muito interessante, como, por exemplo, escalda-pés, que é muito interessante, por quê? Porque a pele é o nosso maior órgão, né? E se a gente for usar o óleo essencial direto na pele, pode ser que a gente não tenha predisposição para ter alergia, irritação, mas é sempre interessante fazer uma diluição. Por quê? Porque se a gente não dilui, a gente pode acabar irritando essa pele apenas por conta da alta concentração que esses óleos essenciais apresentam. Porque uma gota é muita gota, né? Então, fazer a diluição em algum meio, algum veículo diluidor, que a gente chama de carreador, que vai carregar esse óleo, é muito interessante. Então, pode ser um óleo vegetal de boa procedência, a gente tem o óleo de coco, que é excelente. Pode ser um creme neutro, né? Sem aroma, porque o aroma vai competir. Pode ser um aloe vera, um gel. Pode ser a água termal, né? Como que fala assim? Como se fosse uma... A gente tem o de rosas, né? Então, pode ser também através dessa água termal. Então, existem meios que a gente possa diluir para se beneficiar desse óleo essencial. E o que é interessante quando a gente dilui também? Além de promover a não irritação da pele, você hidrata essa pele através da via que você está usando, você trabalha automassagem, ou seja, passa a se conhecer melhor, conhecer mais o seu corpo, e além disso, você cria uma barreira lipídica, né? Então, o óleo essencial, como ele volatiza muito rápido em contato com o ambiente, você diminui essa volatização e faz com que esse óleo tenha uma absorção mais satisfatória, mais prolongada. Então, isso também é interessante, tá? Via banho, é sempre legal diluir antes para jogar na água, porque água e óleo não se combinam. Então, dilua ou no sabonete neutro, que é aquele sabonetinho de criança, ou aquele que a gente usa para higienização íntima, ou a gente pode usar também o próprio óleo, o óleo de coco, para diluir nesse banho, né? Nessa banheira. Banho, banheira, né? Seja onde for usado, tá? E também, quando a gente fala do o escalda-pés, mesma coisa, você vai colocar o sal grosso, água de morna para mais fresca, né? Vai fazer uma massagem nos pés já diluído com esse óleo, e depois você vai mergulhar os seus pés ali. Para quê? Para que essa absorção também seja mais satisfatória, tá? Interface oral. Interface oral é em último dos casos que a gente usa. Por quê? Porque a gente vai usar essas anteriores, né? A gente já vai ter respostas interessantes nessas anteriores. Porém, em casos específicos, né, onde a gente vai colher a anamnese, colher informações específicas, pode ser que a gente tenha que fazer a via
o uso da via interna, no caso, a via oral. Então, através de cápsulas autodigeríveis, calculando o peso desse indivíduo, fazendo a janela terapêutica, porque existe a janela terapêutica que é de até 21 dias, não precisa ser 21 dias, é até, e isso vai ser de cada caso, né? A gente faz esse acompanhamento também, né? Pode ser sublingual, bucal é quando a gente faz os bochechos, né? Que também são bem legais para manter a saúde oral, para manter o equilíbrio, o pH, né, da região oral adequado. Os bochechos, né, podem ser muito usados. Melaleuca, copaíba, On Guard, o próprio Peppermint, depende daquilo que a gente quer, né? Então, se tem uma gengivite, se tem aftas, se tem baixa imunidade, tá com muitas dores de garganta, às vezes o bochecho com o gargarejo ajuda bastante também, tá? E aí vai depender do óleo e da necessidade aí. Eu citei alguns exemplos, né? Tem uma pergunta. Como calcular através do peso da pessoa, né? A quantidade de gotas? Como é Vou falar feito já o já. cálculo? Ah, tá Eu vou bom. falar. Vai ter um slide para isso, tá? A interface anal já não é da nossa alçada e a vaginal também, tá? Isso geralmente é usado, feito através de aromaterapeutas e especialistas nesta área e médicos naturopatas ou especialistas nessa área também. Interface anal por supositórios, interface vaginal, óvulos ou duchas vaginais, tá? E aí, quem são essas pessoas que se beneficiam com o uso dos óleos essenciais? Adultos e crianças acima ou igual a 7 anos. Aí abaixo, cada caso é um caso, tá? Isso é o que traz na literatura. Abaixo não pode usar? Pode usar. Mas cada caso é um caso, então a gente tem que avaliar. Geralmente, difusor, bem diluído, existe a tabela de diluição que eu vou falar já já, né? Existem públicos específicos, né? Pediátricos, que a gente vai trabalhar também com essa especificidade, então vai depender muito. Mas para crianças, geralmente, o uso é com alta diluição, via tópica ou inalatório, certo? Quer perguntar? Eu ia perguntar sobre justamente a idade e se o uso oral é indicado para crianças de 1 ano, 2 anos. Geralmente não, tá? Cada caso é um caso. Já vi casos clínicos na minha formação de aromaterapeuta que sim, foram usados, mas com muito acompanhamento, tá? Mas não é comum. O comum é apenas via inalatória e dérmica, tá? E a dérmica bem diluída. Então, assim, públicos restritos. Gestantes. A gestante não pode usar todo tipo de óleo essencial. Existem alguns óleos essenciais mais seguros, que é o de limão, copaíba, lavanda, tá? Os outros precisa avaliar. Bebês, né? Que bebês? Antes de 3 meses, nenhum óleo essencial deve ser usado. Mas nenhum. Com raras, salvas exceções, que a gente vai usar no difusor, com o quarto aberto, ventilado, longe, um pouquinho mais longe da criança, ou passar nos tecidos do quarto, algum tempo antes da criança chegar, né, no quarto. Então, essas situações são possíveis. Na banheirinha, uma gotinha, por exemplo, da lavanda, diluída, e toda aquela água da banheira. Então, isso muito bem diluído, a gente pode fazer um acompanhamento, tá? Crianças até 12 anos de idade. Eu estou trazendo dados de literatura, né? Mas, de novo, cada caso é um caso, e para cada caso a gente vai avaliar e ver como a criança vai ficar, né? Lactantes, idosos, e aí quando eu falo de idosos, né, de novo, não são todos, são com situações especiais, alguns que tomam algum medicamento que pode interagir, né, existem alguns medicamentos que interagem, ou alguns óleos que podem agitar demais, outros que podem irritar demais, então a gente vai avaliar cada situação, tá? Situações especiais como transplantados, cardíacos, autoimunes, a gente precisa sim avaliar essas pessoas, inclusive os medicamentos que elas usam para observar, né? E por isso que é tão importante a gente ter um profissional capacitado, alguém que nos auxilie para essas administrações adequadas, principalmente para esse público. Eu estou falando mais especial nesse público específico, né? Nesses públicos específicos. E aí, aqui, ó, né?
Quando a gente fala de óleo essencial, o óleo essencial, ele tem a matéria-prima muito concentrada no vidrinho. Então, uma gota é muita gota na aromaterapia, né? E por que que uma gota é muita gota? Porque em uma gota você tem, por exemplo, no óleo essencial de hortelã-pimenta, que é o peppermint, mais ou menos 28 xícaras da ervinha do hortelã ali, né? Por exemplo, em 15 ml de óleo essencial de limão siciliano, você vai ter mais ou menos 45 limões, o equivalente, espremidos, né? Então, é muita quantidade de óleo essencial ali concentrado para a gente usar muita gota. Porque às vezes a gente fala, uma gotinha só é tão pouquinho. Mas a gente, vocês, né, que fizeram agora o uso, né, a gente sabe quanto que é concentrado, né? Então, além da gente ter uma durabilidade maior dos óleos essenciais, a gente usa com mais consciência. E o interessante é a gente entender que, uma vez que esse óleo essencial é de boa procedência, é puro, tem um selo de qualidade de garantia, de que ele passou por vários testes, né, de qualidade, a gente sabe que uma gota vai ser o suficiente. O menos é mais nesses casos, tá? E aí, geral, a pergunta que alguém fez, né, Ju, que você leu aí. O uso de uma gota a cada 20 quilos em adultos não gestantes é o ideal para o uso da interface digestiva, que é a interface oral, tá? A gente vai calcular e vai observar qual é a necessidade daquela alteração metabólica, da demanda daquele paciente, daquele indivíduo, para a gente fazer o acompanhamento e a prescrição, certo? Então, para cada 20 quilos, uma gota. O que não tem no óleo essencial? Que a gente não pode falar que tem, né? Vitamina C não tem no óleo essencial. Então, assim, você está usando óleo essencial de limão, de laranja, nossa, usa no rosto, tem vitamina C. Não tem vitamina C. Por quê? Porque vem da casca? Não tem. Na hora que passa por destilação, a vitamina C, ela super evapora, tá? Já era. A gente sabe, né? É super difícil. Minerais não tem, ácido graxo não tem, tá? Por quê? Por que que é chamado de óleo? Porque tem muita concentração de substâncias ali, tá? Então, assim, aminoácido, açúcar, substâncias hidrofílicas, né? Que são as que combinam com água, nem água não tem, tá? Quando eu falo que é chamado de óleo, é por que que é chamado de óleo? Porque é lipofílico, é amigo da gordura. Então, é sempre legal ter uma base gordurosa para a gente ter absorção melhor, certo? Por isso que é legal o óleo carreador vegetal, é o que a gente mais usa. Posso usar um gel? Pode usar. A absorção é menor, mas pode usar, não tem problema, tá? E aí, né, quando que ele é puro? Quando ele tiver apenas a substância que foi recolhida do pé da árvore, né? Então, assim, da planta. Então, daquele recolhida do processo final da destilação ou da prensagem por cascas de cítricos, prensagem a frio, sem que a elas se adicionem qualquer outra coisa. É só hortelã que tem ali, é só lavanda que tem ali, é só copaíba, tá? É só limão. E o óleo essencial é adulterado quando? Quando ele tiver diluído com qualquer outra substância solvente, por isso que é super importante ter o selo de qualidade de garantia testada, por passar por testes, né, específicos, que é a cromatografia gasosa. Quando ele estiver misturado a qualquer tipo de substância que seja de origem natural ou sintética, e adulterações não são facilmente identificáveis, por isso que precisa de análise específica, como eu expliquei agora, tá? Que aí a gente tem o laudo para isso. O método principal é a cromatografia gasosa de espectrometria de massa. Esse é o laudo principal, além de outros testes específicos que a gente também pode utilizar para complementar esse que é o mais importante, que a gente precisa desse laudo para saber o que prevalece de substância química. Copaíba, beta-cariofileno tem que prevalecer. Lavanda, linalina, linalol tem que prevalecer. Limão, D-limonene precisa prevalecer. Então, assim, essas substâncias, se não prevalecem, tem alguma coisa ali. Não tá normal, tá? E como que se vê um rótulo, né? Então, a rotulagem desejada é o nome popular da planta, o nome específico, no sentido científico, né, da planta, a espécie, o quimiotipo. O que é quimiotipo? Alecrim tem 6 quimiotipos.
Um quimiotipo do alecrim, por exemplo, já não dá para usar em criança. O quimiotipo radiata, que é o legal para criança, tá? Então, são algumas coisas importantes que a Anvisa exige que seja demarcado, né? O lote, data de invase, data de validade. Quanto tempo dura um óleo essencial? Tem óleo essencial que dura até 2 anos, desde que ele seja guardado adequadamente, como remédio, né? Num local fresco, sem presença de luz, sem estar aberto, né? E informações aí do fabricante. Outras questões importantes também o método de cultivo, o local de origem dessa planta, o método de extração, o laudo cromatográfico que eu comentei, né? Com pessoas que laudam adequadamente, os critérios de segurança e principais contraindicações, por exemplo, quando a gente pega o Peppermint, não, desculpa, o Deep Blue, né? O que acontece com o Deep Blue? Ele tem uma tampinha mais grossinha, é aquela tampinha que você precisa apertar e girar, porque é a tampinha de segurança, certo? Uma vez que ele é aberto com criança, pode correr-se algum risco. É outra coisa também que precisa tomar cuidado, que é um óleo que não pode ser ingerido. Então, algumas questões de segurança que precisam estar presentes aí, né? A embalagem, qual é a melhor? A mais adequada é frasco escuro. Pode ser vidro âmbar, vidro azul, verde, mas tudo escuro, tá? Por quê? Como o azeite, né? Sem presença da luz ou evitar essa luz para que não volatize, para que não aconteça alteração do produto, né? O gotejador tem que estar embutido para facilitar isso também. O rótulo legível, os frascos destinados à venda tem que estar mantido lá então, em local fresco, sem contato com a luz solar, todos esses cuidados que a gente sabe que a gente precisa ter, né? E aí eu trouxe alguns óleos para falar para você, né, e para É vocês. exatamente esse, bem, que ela já tá Eu tô aqui ansiosa. para ouvir dele. Você acertou. Então, eu acertei. Eu trouxe alguns óleos, assim, a gente tem diversos, são vários óleos legais, muitas opções interessantes. Mas dentre eles, essa é uma opção interessante, porque a gente tem, só para lembrar, né, o óleo essencial puro, que é de uma matéria-prima. Então, o peppermint, que só tem hortelã-pimenta, a lavanda, que só tem lavanda, o limão, que só tem limão, a laranja, lima, que só tem laranja-lima, mas a gente tem também os blends, que são os mix de óleos essenciais. E um deles é esse, que é considerado um blend metabólico. O que é um blend metabólico? Ele vai ajudar em alterações metabólicas, lipídicas, glicídicas, triglicerídeos, vai trabalhar a questão de estímulo desse metabolismo, né? Massagens, ele entra muito bem em protocolos de celulite, de retenção hídrica. Então, por quê? Porque na composição dele tem óleos que vão contribuir para isso, como o grapefruit, né, que é a toranja, a laranja vermelha, que é um óleo que vai ajudar muito na retenção hídrica, na compulsão alimentar. O óleo mais usado para compulsão alimentar hoje, nos estudos científicos, é o grapefruit, né? É o óleo que vai fazer com que a gente interaja com o nosso corpo como nosso templo sagrado, né? Vai ajudar muito na aceitação, na autoaceitação. E diminui, por conta da presença do limonene, né? Ele vai diminuir a compulsão. O lemon, que é um óleo também que vai ajudar em melhor funcionamento, né, da digestão, melhor funcionamento da absorção. O peppermint, que ajuda muito nesse processo, principalmente de ajudar, né, a não ter retenção não, a não ter distensão abdominal, né, a facilitar nesse processo digestivo. Gengibre é maravilhoso, principalmente para ingestão de gorduras, né, gorduras excessivas ou a pessoa que tem alterações de lipídios. E o cinnamon bark, que é a canela, a gente tem 2 tipos, a canela verdadeira e a canela falsa, tá? A falsa é conhecida como doce, que é a cássia, e a verdadeira é a cinnamon bark, que é essa que está presente no Smart CS, nesse blend. Por quê? Porque ela vai estimular um pouco mais o metabolismo, ela é mais picante, ela é mais amadeirada, mais forte, tá? Vai trabalhar mais essa questão também, via glicídica, lipídica, tá? Então, aqui, ó, falando um pouquinho da toranja,
O principal constituinte dela é o D-limonene, tá? Que é a substância química. E nesse estudo aqui de 2014, foi feito um estudo in vitro com a inalação de 2 óleos essenciais associados, o grapefruit e a lavanda, tá? E com isso, eles conseguiram chegar na conclusão de que houve um aumento da atividade dos nervos simpáticos que estimulam os tecidos adiposos brancos e marrons. Olha que bom, né? Um aumento da lipólise, da termogênese e a diminuição da ingesta de alimentos. Por quê? Porque, como eu te falei, o grapefruit vai ajudar muito nessa redução né, da combustão e a lavanda calma. Então, a associação dos dois contribuiu muito para esse processo, principalmente para essa demanda, né, de pessoas que têm essa demanda. Já esse estudo, que foi em 2020, né, foi feita uma revisão de literatura com 17 artigos científicos, sendo 15 com delineamento experimental e 2 revisões, né? E o que eles mostraram, né, nesse estudo? Que o interesse em relação à aromaterapia e aos óleos essenciais como tratamento do sobrepeso e da obesidade cresceu significativamente nos últimos 5 anos, devido a respostas positivas que os pacientes têm tido, mediante as pesquisas, associado aos outros tratamentos, às outras terapêuticas. Lembra? PICS, prática integrativa e complementar de saúde. Então, vai potencializar o efeito das outras terapêuticas, né? E aí, né, o que é legal? Que traz nesse estudo, que o tema ele deve ser mais aprofundado, precisam-se de mais estudos clínicos. Se a gente for pensar, a ciência da aromaterapia é nova, por ser ciência, né? Mas ela já está aí, nos pautando, nos ajudando, nos dando segurança para o uso, né? Como que o efeito toxicológico pode ser hoje, né? A gente sabe que tem uma toxicidade baixa, mas é importante aprofundar nos estudos, né? E estudos de outros componentes químicos, bem como os seus métodos de utilização, como o uso tópico. A prática terapêutica, que possui potencialidades, né, como anti-inflamatório, antioxidante, redução da lipase, redução do apetite, de outras, né, necessidades. E para esse tipo de tratamento, principalmente o componente limoneno, que está presente na maioria dos cítricos, hoje em especial falando do grapefruit, presente nesses óleos, tá? Então é muito legal esse convite, essa reflexão de continuar no aprofundamento desses estudos para nos pautar nessas vias que a gente tem feito, né? E visto melhoras nessas pessoas, né? Como que é a descrição do grapefruit? Ele tem sabor cítrico, floral e frutado, é o óleo do amor ao corpo como um templo e proporciona a sensação de alegria e bem-estar. Então, inalar esse óleo também é interessante para isso, tá? A gente usa muito sola dos pés, inalação. Lembrando que os cítricos são fotossensíveis, então, passou na pele, evita a exposição à luz solar para não ter queimaduras, lesões na pele, tá? E é um óleo que a gente pode ingerir, é conhecido como um aroma natural. Então, por isso eu trouxe uma receitinha, já que nós somos nutris, né? Então, essa receitinha, por exemplo, que a gente pode usar... Vou fazer uma pergunta. Pode fazer. No seu caso, na prática clínica, você traz aí a questão do Smart Sassy Isso. e do Grapefruit, né? Você utiliza ambos na mesma clínica ou você utiliza separado dependendo do quadro? Então, por exemplo, Depende. que só tem um quadro de compulsão, por exemplo, mas é um paciente saudável, não tem nenhum erro no metabolismo, enfim, aí seria só o grape, por exemplo, ou não? Depende da demanda. Então, assim, ó, por exemplo, tá? O grapefruit eu gosto muito para essas questões, assim, retenção hídrica, compulsão, às vezes, assim, né, que gosta de comer muito doce ou fica muito perdido nesse momento, né, mesmo trabalhando a questão comportamental. Gosto de trabalhar como protocolo de retenção hídrica para massagem, não só, né, na questão da ingestão, mas também para massagem, né. E o grapefruit, o Smart Sass, como ele já tem o grapefruit na composição, tá? Às vezes eu uso grapefruit para alguma coisa bem mais pontual, como eu trouxe, né? Agora, o Smart Sass, ele já vai acudir todas essas necessidades. Então, eu acabo usando mais ele quando a demanda é mais geral, né? Então, assim, redução de peso, diminuição do consumo, daquilo que está em excesso,
Massagem pré-treino, eu gosto bastante de fazer automassagem na região abdominal, nas nádegas, para pré-treino, porque estimula, né, essa região, já ajuda no protocolo da celulite, e aí quando eu falo celulite também é acúmulo de gordura localizada, retenção hídrica, porque tem o grapefruit, tem o lemon, né, que são óleos que ajudam nesse processo. E aí, quando eu associo a lavanda ou algum outro óleo essencial de relaxamento, é para diminuir a ansiedade. Ajudou? Muito. E aí, aqui é uma receita mais assim, por quê? O legal do óleo essencial é que dá esse plus também na cozinha, que a pessoa pode explorar, né? Todos os sentidos dela. E ir para a cozinha, né? Estar em contato com o preparo do alimento, ou ter esse incentivo maior do sabor, é muito legal, é um estímulo maior, né, que a gente tem. Então, eu penso que, lógico que aí não vai ter o efeito terapêutico, vai ter mais sabor, porque entrou em contato com, às vezes entra em contato com o calor, né, e aí volatiza, perde o efeito, mas o sabor continua. Ou mesmo que não entre em contato com o calor, a quantidade que a gente usa, que é uma gotinha, vai para a receita inteira. Então, assim, não é você comer sozinha, né? Você vai fazer para o molho para o peixe inteiro. Então, é mais com esse intuito que a gente faz uma receita, mas é muito legal, porque a pessoa vai também explorar esse sentido dela, né? De fazer uma comida gostosa, não ter aquela sensação que ela tá fazendo dieta, tá fazendo algo sem graça ou algo enjoativo. Então, vai ampliar um pouco esse leque, tá? Falando do peppermint, que eu adoro, né? Acho que é um dos queridinhos da maioria. É um óleo legal porque o principal, né, efeito dele é a analgesia, tá? Ele é anti-inflamatório, antioxidante, vasoconstritor, então ele ajuda muito nesse processo de abrir as vias aéreas, né? A menta piperita, o mentol, é a principal substância química que está presente nesse óleo, né? E esse estudo, eu gosto muito dele, de 2013, que ele estudou 12 meninos, tá? E aí eles pegaram esses 12 meninos e colocaram na garrafinha de água deles, quando coloca aí 500 ml para 0,05 ml de óleo essencial de peppermint por 10 dias, é uma gota, tá? 0,05 ml é uma gota. Então, eles colocaram uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta em 500 ml de água, tá? Para eles tomarem durante 10 dias. E fizeram um teste na esteira, onde eles mediram gases metabólicos e o rendimento físico desses meninos, concluindo que houve melhora no desempenho físico deles, a frequência cardíaca, pressão arterial, relaxamento da musculatura lisa brônquica, melhor ventilação, né? Vasodilatação e melhor concentração de oxigênio no cérebro, tá? Então, consequentemente, aumentando as vias aéreas, abrindo, né, a circulação de oxigênio, obviamente que o rendimento é melhor. Nós fizemos uma pesquisa também lá na Unifran, com a Marina, usando peppermint pré-treino para jogadoras de handball no público amador, tá? E aí a gente avaliou, além da dieta específica para elas, o uso do óleo essencial como rendimento mesmo, melhora no desempenho, era isso que eu queria falar, melhora no desempenho, e observou-se uma melhora no desempenho. Se você quiser, depois eu te passo esse estudo, foi recente, eu participei da banca de mestrado dessa aluna e foi super legal. Então, a gente já tem pesquisas em acompanhamento nesse sentido também, tá? E aí a gente fala do Lemon. Eu tô falando de todos que tá no Smart NCS, tá bom? Eu abri todos eles. Então, assim, falando do Lemon, né? Eu trouxe 2 aqui que eu gosto bastante. Quis falar um pouquinho a tangerina não tá no Smart NCS, mas eu quis falar desses cítricos, que eu acho eles muito especiais, né? Que eles são muito ricos em D-limonene e mirceno, que são substâncias químicas presentes nesses óleos e que vão conferir uma atividade significativa no nosso sistema nervoso central, trazendo esse efeito sedativo e a sensação de bem-estar. O que é o efeito sedativo? É de acalmar sem dormir. Então, você acalma, mas você continua ali. É diferente da lavanda, diferente de outros óleos que vão relaxar muito, né? Para a maioria das pessoas. Tem gente que não relaxa tanto, mas para a maioria das pessoas. Então, apesar de necessitarem-se de mais estudos, esse levantamento de 2012 foi muito legal para isso. Tá? Além, né, do lemon ter esse efeito detox,
que ajuda na absorção de gorduras, na não retenção hídrica, como a gente falou também. Eu ia te fazer uma pergunta, porque eu ouvi também que eles são ótimos para náuseas, Uhum. pacientes que estão fazendo uso, sei lá, de uma medicação que dá Exato. muita São náusea, perfeitos. muito desconforto, e aí eu queria entender um pouco melhor essa parte. Muito legal. Eles vão funcionar por serem cítricos, tá? Eles vão ajudar nessa vasoconstrição também, né? Do estômago, das veias do estômago, assim como o peppermint e o gengibre, Ah, tá? São óleos que vão ajudar nesse processo também. obrigada. Nada. E eu acho legal inalar e massagem abdominal. A massagem abdominal diluída no óleo vegetal vai ajudar muito nesse processo dessa sensação. Tá, e a ingestão não. Geralmente, só a inalação e a massagem já vão ajudar. A ingestão, às vezes, tomar uma gotinha só pontual, tá? Sem ser contínua, porque eu acho que irrita. Irrita um pouco a mucosa, tá? Quando eu falo, irrita um pouco a mucosa quando é contínuo. A gente acaba fazendo mais via cápsula e às vezes a cápsula também dá uma irritadinha para essas pessoas que estão mais sensíveis, né? Então, eu acho mais legal as outras vias. E vai observando, né? Cada um de uma forma, mas aí você vai observando. Obrigada. Nada. A canela, né, que é a cinnamon bark, esse estudo, por exemplo, de 2008, avaliou a composição química do óleo essencial de canela, né, e observou uma atividade anti-inflamatória, um grande potencial para o seu uso como fonte de produtos naturais para a saúde, né. É um óleo essencial que tem sido muito estudado para redução da glicemia quando ela está alterada, né. Então, para pacientes que têm uma predisposição para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 ou para o diabético tipo 2, cinnamon bark tem sido muito estudada, tá? Ela tem um aroma acolhedor, picante, canelado, né? Que é essa coisa mais amadeirada. E aí, por exemplo, esse estudo aqui de 2013, na verdade eu trouxe dois, um de 2013 e de 2010, né? Mas o que prevaleceu nesses estudos que eu achei muito legal? Que a canela auxilia na peroxidação lipídica, tem efeito anti-inflamatório, antimicrobiano, antioxidante, antitumoral, auxilia na redução do colesterol, é um imunomodulador, então ajuda na imunidade. Esse estudo in vitro mostrou o uso do óleo essencial da canela como um estímulo no metabolismo da glicose celular, da glicose, melhorando a glicemia, potencializou a atividade da insulina e apresentou propriedades hipoglicemianas, como eu falei antes, tá? Então, ele pode ser um contribuinte para a terapêutica em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, apesar de necessitarem-se de mais estudos, a gente tem tido bons resultados, viu? Inclusive, no On Guard, né, que no On Guard tem a canela, é interessante porque ele também vai ajudar em quem tem alteração glicídica. E o uso dele também inalatório é o suficiente, não precisa ser oral. Nesse caso, você pode fazer massagem e ingestão até 21 dias, acompanhar, observar a evolução, depois descansa um período e observa como que o paciente vai ficar, tá? Para alteração de lipídios, né? Então, colesterol alto, triglicerídeo, né? E também para glicemia. Obrigada. Nada. Aqui, né, vem uma opção de azeite aromatizado com a canela, que eu acho super legal, né? Então, 500 ml de azeite. Aqui, o E, são 3 gotas de óleo essencial de canela. O E saiu o E, gente, mas tá tudo bem. Óleo essencial de canela, e aí vai experimentando, porque em 500 ml ele fica suave, tem gente que gosta mais picante. Aí vai provando, mas é super legal fazer o uso também para dar essa aromatização, né, nos alimentos, é bem interessante, tá? O gengibre, que eu adoro falar do gengibre, porque também é um óleo maravilhoso para digestão,
para aquilo que você falou também, para essa questão de náuseas, né? É um óleo muito bom. Esse estudo de 2016 mostra, foi um estudo experimental com o uso de uma dieta gordurosa, hiperlipídica. E o óleo essencial de gengibre foi associado, provocando a obesidade induzida pela dieta e esteatose hepática. E o que eles observaram nesses camundongos, né? Que quem usou, os camundonguinhos que usaram o óleo essencial de gengibre, mediante as complicações que eles apresentaram após uma dieta hiperlipídica, desculpa, eles apresentaram capacidade antioxidante, melhora no quadro de esteatose hepática e, consequentemente, na obesidade. Tá? E a lavanda, que vem para... Ela não faz parte do... Uma Oi, dúvida. pode O falar. gengibre também pode ser uso oral, né? Pode também ser uso oral. No mesmo esquema da canela. Mesmo Protocolo de esquema. 21 dias, avalia, Mesmo esquema. fica. Isso, exato, tá? Para náusea, é aquilo que eu te falei. Massagem via abdominal, inalação, e se for necessário, uma gotinha pontual ou via cápsula também. Mas se tiver sensível, não indico. Tá? A lavanda, ela não tá no Smart NCS, mas ela é um auxiliar nesse sentido da ansiedade que a gente estava falando, né? Então, assim, lembrando que o principal constituinte químico da lavanda é o linalol e o acetato de linalila, tá? O linalol, ele minimiza situações de estresse, é um facilitador para relaxamento, para adormecimento, né? Para relaxar mesmo, né? E ela é usada como agente terapêutico, com propriedades sedativas, carminativas, até para a pele, para clarear a pele, para deixar uma pele mais calma, né? Aquela pele que tem mais propensão para irritação. Tem efeito antidepressivo e anti-inflamatório também. Eu gosto muito desse estudo porque eles associaram o uso da lavanda com óleos essenciais cítricos, né? E aí, o que eles observaram nesse estudo de 2016? Ambos apresentam impactos positivos na condição física e mental das pessoas e na ansiedade. Alunos foram divididos em 2 grupos, duplo cego, tá? Inalaram por 60 minutos e fizeram a inalação e foi aplicado na testa dos pacientes para maior efeito, tá? O que eles observaram com isso? A redução da ansiedade com o uso da lavanda, numa média interessante aí de 5,667 para 3,9, com o uso dos cítricos também, né? A redução da ansiedade de 5,25 para 3,97. E aí eles foram auxiliares aí, né? A conclusão foi que eles são auxiliares nos tratamentos para obesidade com poucos efeitos colaterais. E é isso. Só tirar aqui para a gente... Amei. Eu também. Que bom. Eu quis dar uma visão geral, né? Bem geral. Tem vários outros óleos, tem vários estudos, mas mais para te contextualizar, né? Como que isso é hoje para a gente, o uso, as formas que a gente pode fazer, né? Muito legal. Ah, E eu acho que trazer estudos também traz mais credibilidade, ajuda Sim, também, né? Principalmente eu falo que eu estava até pensando nisso agora. Como que eu gosto muito mais de falar de negócios, e aí quando eu vou para o mundo dos produtos, me chama a atenção, né, a parte do estudo, porque ele é importante, né? E claro, traz claro. credibilidade, né? E ele complementa muito aquilo que a gente está fazendo na prática. Então, Sim. assim, o porquê que ele complementa? Porque ele dá segurança para a gente, né? Tipo, nossa, que legal, tô no caminho, né? Então, É. isso ajuda muito nesse processo. É isso aí. Quero agradecer, então, todo Né? mundo que escutou a gente até aqui, né? Eu Obrigada. quem agradece também, viu? Obrigada, Fê. Obrigada pela sua disponibilidade. Ju também, as duas Nutris aqui batendo um papo, né? E eu Foi aqui estudando ótimo. tudo e aprendendo tudo. Tenho certeza que se você também não é Nutri, você também aprendeu muito. Obrigada, gente. obrigada, Fê. Um beijo. Prazer. Obrigada, prazer foi meu.